Oi gente, tudo bom com vocês? Então, se você não me conhece, meu nome é Rafaela, eu tenho 20 anos e atualmente estou no 7º período da Faculdade de Medicina. Feliz ano novo, gente! Faz bastante tempo que eu não apareço aqui no canal, né? Esse final de ano pra mim foi correria, então me desculpem por não ter conseguido postar vídeo aqui no canal. Eu queria gravar vlog de ano novo, de Natal, como eu fiz ano passado, mas infelizmente não tive tempo. Final de semestre é mesmo uma loucura, mas eu tô aqui hoje pra contar um pouquinho pra vocês sobre como foi o meu 6º semestre na Faculdade de Medicina. Gente, foi uma bagunça. Eu já fiz alguns vídeos aqui no canal ao longo do semestre falando um pouco da minha rotina, então eu vou deixar aqui uma playlist pra vocês verem, né, meus vídeos de rotina de estudante de medicina que eu gravei agora no 6º semestre, que foram muito bons, muito produtivos, eu gostei bastante de gravar esses vídeos, e porque eu tava mais tranquila, né, também com o ciclo clínico do que no 5º período, que foi em 2022.1, que foi meu primeiro período no ciclo clínico, então agora no 2º período do ciclo clínico eu já tava bem mais acostumada, já tava mais adaptada, né, ao ciclo clínico, então é isso, eu vou contar um pouquinho pra vocês, falar das matérias, dos professores, trabalhos, provas e enfim, vamos lá. As matérias que eu tive foram várias, mas as que vocês basicamente já conhecem foram Pediatria 1, Saúde Mental, Medicina Interna, que se divide em Medicina Interna Alfa e Beta, e dentro de Medicina Interna Alfa e Beta, cada uma se divide em mais matérias, eu vou chegar lá daqui a pouquinho. Fora essas 3 matérias, ou 4 matérias, nós tivemos também atividades integrativas e complementares, e metodologia de pesquisa, lembrei. Meu Deus do céu. É o 2º semestre que eu tenho essa matéria e eu não lembrei o nome dela. Foi mal. Então, começando um pouco com pediatria, eu vou falar pra vocês que eu me surpreendi bastante com a pediatria, porque eu imaginava que eu fosse gostar assim, eu tenho certa afinidade com crianças e com a matéria de pediatria. A gente teve saúde da criança e da mulher no 5º semestre, então a gente já tinha tido uma base, né, pra pediatria. Então eu sabia que eu gostava, mas eu não sabia que eu gostava tanto assim quanto eu descobri esse semestre. É muito bom e eu me apeguei principalmente a partir da neonatologia, né, os bebês mais recém-nascidos, ou não necessariamente recém-nascidos mesmos, mas às vezes os mais novinhos, sabe, de recém-nascido até os 6 meses, então eu gostei muito de fazer esse cuidado, o acompanhamento, ver a questão da introdução alimentar em bebês menorzinhos. Claro que a gente atendeu criança, adolescente, enfim, mas eu senti um apego maior, uma afeição melhor por essa área, né, dos bebezinhos menorzinhos, e eu gostei muito de pediatria, foi muito bom. Eu gostei bastante das provas, foram bem boas e condizentes com o conteúdo que foi dado, e, enfim, foi basicamente isso. Nós tivemos práticas em pediatria, tanto em UBS quanto no CIS da própria faculdade, que é o Centro Integrado de Saúde, eu acho que é Centro Integrado de Saúde que fala, da própria faculdade. Nós também fomos em algumas visitas ambulatoriais, mas eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre ambulatório mais na parte de psiquiatria, que é a que a gente vai agora. Com psiquiatria, gente, vocês já sabem que eu tenho uma afeição imensa por essa matéria, no caso, saúde mental, né? Não é psiquiatria, saúde mental, o nome da nossa matéria. E vocês sabem que eu tenho muito interesse em seguir essa carreira, né, de psiquiatra. Então, eu realmente pensei que ter saúde mental na faculdade seria a prova. Eu realmente vou gostar? É realmente isso que eu quero? Então, de fato, eu gostei muito das aulas, dos professores, as aulas práticas foram perfeitas. Tivemos muitas aulas práticas em hospitais, né, que até então a gente não tinha tido tanta aula prática em hospital, e foi muito legal, foi muito produtivo. Eu de fato me afeiçoei muito mais à psiquiatria. Vocês sabem que eu gosto desde o começo da faculdade, eu penso em fazer psiquiatria, mas de fato agora nesse semestre acendeu bastante a chama, porque eu gostei muito de estudar tudo. Teve alguns assuntos que passaram muito rapidamente que eu queria conseguir voltar e, enfim, estudar mais sobre isso, tanto que eu comprei alguns livros, né, de psiquiatria pra eu conseguir estudar mais sozinha, porque o que a gente estuda em 1 mês, 2 meses no máximo, eu acho que é muito pouco pro mundo da psiquiatria, né, que é tão grande. Então, foi a matéria que eu mais gostei de longe esse semestre. Gostei muito de pediatria, mas a minha favorita de todas que eu falei, foi psiquiatria. Foi a que eu mais gostei e foi a 2ª matéria que eu tive. Depois, medicina interna alfa e beta, essas foram as mais puxadas pra mim, as mais difíceis, mas as que eu também tinha mais prazer de estudar. Eu gostava muito de estudar, eu gosto muito de estudar coisas mais difíceis, que eu não tenho tanto apego ou que eu não tenho tanta facilidade. É como se fosse um desafio e eu me sinto mais motivada a estudar, então eu gosto bastante. Em medicina interna alfa, a gente estudou infectologia, dermatologia e hematologia, e a que mais me deu dificuldade foi dermatologia. Infecto e hemato eu gosto bastante. E medicina interna beta tivemos nefrologia, neurologia e uma certa... E a gente recapitulou um pouco da medicina da família, a gente viu muito bases teóricas, né, do tratamento, da medicina da família mesmo. Enfim, vocês sabem que é uma outra área que eu tenho bastante interesse em medicina da família e eu gostei bastante. E, enfim, foram todas matérias muito boas, né, psiquiatria, saúde mental, pediatria e medicina interna foram matérias incríveis que eu gostei bastante. A matéria, gente, que eu menos tive afinidade entre todas essas que eu falei
foi atividades integrativas e complementares, e eu vou explicar o porquê. Eu posso dizer que algumas vezes era mais em relação aos professores, eu não conseguia me conectar tão bem com eles, eu não conseguia aprender muito bem da forma que eles estavam ensinando, sabe? A didática deles às vezes não combinava do jeito que eu aprendia, então às vezes não dava esse match entre eu e os professores dessa matéria. Outras vezes o assunto em si não era... Em terapias integrativas e complementares, a gente viu muito yoga, reiki, aromaterapia, iridologia, que são terapias complementares, né? Que se integram a uma terapia medicamentosa, a um tratamento psicológico, enfim, na medicina de um modo geral. E é muito boa. Só que às vezes eu tinha dificuldade de absorver tudo isso, entende? Eu era um pouco cética em relação a isso, e foi melhorando ao longo ao longo das matérias, ao longo das aulas, ao longo de eu ir me afeiçoando, né, aos conteúdos, e melhorou bastante. Eu me sinto, assim, bem mais aberta a outras práticas integrativas da medicina, e enfim, é uma matéria muito interessante, mas foi a que eu menos tive afinidade. E a última matéria que eu vou falar aqui, rapidinho, é metodologia de pesquisa, que eu já tive ela no semestre passado, eu falei um pouco sobre isso, mas a metodologia que eu tive nesse semestre foi um pouco diferente. Toda semana a gente tinha uma aula, e toda semana o professor passava um artigo e dividia a sala em alguns grupos para esses grupos debaterem determinadas partes do artigo. Então, alguns ficavam com a introdução, outros com o resultado, outros com a conclusão, outros com a metodologia. Então, a gente debatia sobre o artigo dentro da sala de aula e cada um falava suas próprias opiniões mesmo. Era uma formação de opinião, na verdade. A gente dizia se era um bom artigo, se era um mau artigo, com base em quê. Então, eu acho que foi muito enriquecedor, porque minha faculdade é uma faculdade que felizmente preza muito por questões científicas, né, artigos científicos, descobertas científicas, e eu sinto que uma das matérias que mais me ajudou, assim, ter esse interesse em buscar mais, interesse em muita pesquisa, e vocês sabem também que eu tenho interesse em oncologia, né, eu tenho interesse em muitas matérias, e na oncologia tem muita questão de pesquisa clínica, então eu achei muito interessante essa metodologia. Não tivemos provas, não tivemos outros tipos de trabalho que não esses, as notas foram feitas pelas presenças, e por esses trabalhos, né, o professor dava uma pontuação, e foi muito legal. Eu nunca tinha tido essa dinâmica até então na faculdade, e, enfim, é isso sobre as matérias. Sobre as aulas práticas, eu confesso pra vocês que eu fiquei um pouco perdida, principalmente em medicina interna alfa e beta, porque, como eu disse, não era só uma matéria, como, por exemplo, pediatria, é só uma matéria, e a gente tinha só práticas de pediatria durante o rodízio de pediatria. Quando a gente chegou em medicina interna alfa e beta, a matéria era dividida em outras matérias, então, dermato, infecto e hemato, a gente tinha práticas meio que concomitante, sabe? Na mesma semana, um dia era dermato, outro dia era infecto, outro dia era hemato, outro dia dermato de novo. Então, eu fiquei um pouco perdida, principalmente nessas últimas duas matérias, porque às vezes eu estudava uma coisa pra uma aula e eu ia com essa coisa na cabeça, só que aí era prática de outra matéria. E aí eu ficava meio perdida, porque era tudo muito ao mesmo tempo, sabe? Então eu precisava ter me organizado melhor nesse sentido das aulas práticas, mas no geral foram muito boas. A gente tinha de 1 a 2 práticas por semana, dependendo da matéria. Eu acho que a que a gente teve mais prática de longe foi psiquiatria, e muito enriquecedor, né? A gente foi pra CAPS, fomos pra UBS, fizemos atendimento ambulatorial, fomos inclusive num hospital psiquiátrico aqui da minha cidade, que é, assim, bem famoso, né? Se você falar desse hospital aqui pela minha cidade, todo mundo vai saber onde é, o que é. E também teve atendimento no próprio Centro Integrado de Saúde da minha faculdade, que eu acho muito enriquecedor. Então, com relação às aulas práticas, foi tudo muito bem. Foi um dos semestres que tudo correu melhor em relação às práticas, tivemos bastante, mas eu me perdi um pouco, e isso foi comigo mesmo, eu me perdi um pouco na questão das práticas de medicina interna alfa e beta, sozinha. Com relação às provas e trabalho, gente, pelo amor de Deus, o que eram as provas de práticas integrativas e complementares foram de longe as mais difíceis pra mim. Eram coisas muito específicas e coisas que eu considerava muito decorativas. Em compensação, psiquiatria e pediatria foram matérias que eu achei completamente condizente. Foram perfeitas as provas, eu amei muito. Com relação à medicina interna alfa e beta, foram provas boas também, que eu tive certamente um pouco mais de dificuldade ali na hora de estudar, porque, como eu disse, era muita coisa, então muito conteúdo, principalmente assim, dermatologia, gente, é uma outra medicina, é uma outra coisa dentro das matérias de medicina, e ainda concomitante com hemato e infecto, foi bastante coisa pra estudar, sabe, muita coisa pra manter na cabeça. E tivemos também o OSCE, eu falei um pouco mais sobre o OSCE num vídeo que eu fiz explicando sobre como são diretamente as provas e trabalhos na faculdade de medicina. Então, se vocês quiserem saber mais como foi, que é basicamente uma prova prática, vocês podem ver esse vídeo que eu vou deixar aqui nos cards pra vocês assistirem. Mas então, gente, basicamente foi isso. Eu não tenho muitas novidades pra falar sobre esse semestre. Foi o segundo semestre do meu ciclo clínico e agora eu estou indo pro 7º período, pro 2º ano do meu ciclo clínico. Logo vem o internato, graças a Deus. Então é isso, vou voltar nessas férias aqui com mais vídeos no canal, porque eu sei que vocês gostam
gostam muito e eu também tô com muita saudade. Espero que esse vídeo tenha ajudado, motivado e inspirado você de alguma forma. Um beijo e até o próximo vídeo!